todos, meu nome é Ariane Ladeira, sou farmacêutica bioquímica e analista de marketing técnico da Focus Química e hoje eu estou aqui no nosso laboratório cosmético para mostrar para vocês o processo de desenvolvimento de uma formulação de protetor solar facial FPS 30, o Sunforgettable. Então, antes de mais nada, antes de mostrar esse processo, eu vou explicar para vocês quais foram os 3 pilares que nós pensamos na hora do desenvolvimento dessa fórmula. O primeiro pilar são os filtros solares escolhidos. Então, escolhemos 2 filtros minerais, o Parsol ZX e Parsol TX. Então, esses filtros, óxidos de zinco e dióxido de titânio, foram escolhidos por conta do seu menor perfil irritante, de serem filtros mais naturais, com maior grau de confiabilidade por parte do consumidor e, além disso, pelo tamanho reduzido, que faz com que eles tenham um menor efeito branco na pele e um sensorial melhor também. O outro filtro escolhido foi o Parsol Max, que é uma dispersão em água. Então, esse filtro ele é um filtro de amplo espectro. Ele protege no UVA, UVB e luz azul, e por ser uma dispersão em água, ele vai trazer um sensorial mais agradável para o produto. Então, temos uma menor carga de óleo, uma oleosidade reduzida, sensorial melhor espalhabilidade, toque seco e secagem rápida. O segundo pilar dessa formulação são os silicones escolhidos. Então, essa é uma emulsão água-silicone, e onde utilizamos os silicones da Wacker da linha Belsil. Então, o primeiro silicone, o emulsionante primário, o principal dessa formulação, foi o Belsil WO5000, que é um emulsionante água-silicone, o coemulsionante Belsil OW2100 e, por fim, o Belsil EG5, que é um elastômero de silicone que traz um melhor sensorial, um toque mais agradável para a pele. O terceiro pilar, então, dessa formulação foi a escolha de um ativo que também ajuda, é um ativo benéfico para trazer benefícios de proteção contra a luz azul, UVA e UVB, contra esses danos na pele. Então, agora que nós já sabemos quais foram os 3 pilares pensados, qual foi o racional de desenvolvimento, nós vamos para o Sunscreen Optimizer para a gente simular o nosso FPS teórico dessa formulação. Vamos lá! Então, já aqui na plataforma Sunscreen Optimizer, primeiramente a gente deve mudar a região para Mercosul, que seria a legislação que nós vamos seguir. Em seguida, colocamos o nosso FPS alvo, que é o FPS 30, e adicionamos os filtros. Então, Parsol TX, Parsol ZX e Parsol Max. Então, esses filtros selecionados, iremos colocar as concentrações de uso de cada um deles. Então, primeiramente, Parsol TX, 8,5% foi utilizado. O Parsol Max a 3%, lembrando que por ser uma dispersão a 50%, na nossa fórmula, na bancada, iremos adicionar o dobro da concentração. E o Parsol ZX a 6%. Feito isso, aqui vemos que esses números aparecem em verde porque estão dentro do esperado, dentro do que a gente precisa. Então, o FPS ficou 31,3%. A razão entre o VA e o VB está acima de 1/3, que é o adequado, o comprimento de onda também, e nós temos 0 necessidade de solvente extra, então isso é ótimo por conta do melhor sensorial e melhor estabilidade. Aqui abaixo podemos ver então o gráfico de luz azul, de proteção contra a luz azul. Então eu vou selecionar aqui o comprimento 500 e transmitância para a gente conseguir ver essa proteção. Então, nós vemos que somente com esses filtros minerais e o filtro de amplo espectro conseguimos uma proteção contra a luz azul de aproximadamente 50% dessa luz. E isso vai ser ainda melhor quando a gente adicionar o nosso ativo PFA-Aid na formulação. Agora que já vimos esse racional de desenvolvimento, vamos para a bancada para finalmente formular esse protetor. Antes de mostrar o desenvolvimento da fórmula, eu queria compartilhar com vocês todos os ingredientes que nós utilizamos. Então, aqui está a fórmula com esses ingredientes, onde basicamente temos 3 fases. A fase A, composta por ingredientes lipossolúveis. Então, estão os silicones, filtros inorgânicos, modificador de sensorial e conservante. Logo mais eu vou explicar como introduzi-los no passo a passo.
A fase B é composta pelos ingredientes hidrossolúveis, a água espessante, a goma xantana, Parsol Max e o ativo PFA-Aid. E por fim, temos a fase C, que é composta pelos pigmentos microencapsulados para a redução do efeito branco e uniformização do tom de pele. Agora sim, vamos mostrar o desenvolvimento dessa fórmula. Os ingredientes então já foram previamente pesados e eu vou começar aqui com a nossa fase de silicones e ingredientes lipossolúveis. Então, inicialmente, eu vou adicionar o Belsil WO5000, que é o nosso emulsionante principal. Então, vamos lá. O segundo ingrediente adicionado é o Belsil da OW2100, que é o nosso coemulsionante. Então, adiciono sobre esse outro silicone. Belsil EG5, que é o nosso elastômero. Então, também vai aqui nessa fórmula. O nosso silicone CM50, que é o ciclopentasiloxane, que vai trazer uma secagem mais rápida para a nossa formulação, um melhor sensorial também. Então, ele também já pode ser adicionado. E o Belsil DM50, que é o dimeticone, que também vai ajudar nesse sensorial, numa maior emoliência para a nossa fórmula. E aqui nessa fase a gente já pode colocar também o nosso conservante Focus Guard PE 9010, certo? Fenoxetanol com etilhexilglicerin. Então a gente já adiciona aqui. E aí, feito isso, com essa fase silicone já pesada aqui no becker, nós vamos passar aqui para o agitador. Então, eu coloco aqui para a gente homogeneizar bem, garantir total homogeneização desses ingredientes primeiramente, antes de adicionar os pós e outros ingredientes lipossolúveis. Então, nesse momento, nós precisamos de uma agitação alta, então eu vou ligar o agitador e colocar uma agitação em torno de 1500 RPM e deixaremos essa fórmula aqui sob agitação durante 10 minutos para garantir total homogeneização dessa parte da formulação. Então, enquanto aguardamos a total homogeneização dessa fase de silicones, nós podemos adiantar a nossa fase água. Então, aqui nós já temos a água previamente pesada e eu vou mostrar quais são os ingredientes que vão ser adicionados nessa fase. Então, primeiramente, nós temos a goma xantana, que serve para trazer maior estabilidade, né, um espessante também para a fórmula. E para evitar qualquer grumo, qualquer problema de homogeneização durante a formulação, nós vamos primeiramente dispersar essa goma no Tilamar PDO, certo? Então, que vai melhorar a solubilização, também traz uma melhora de sensorial e é um umectante para a formulação. Então, eu vou adicionar uma fase sobre a outra, um ingrediente sobre o outro, e vou misturar esses dois ingredientes para garantir essa maior homogeneização. Então, feito isso, eu posso adicioná-los. Vou ligar aqui então a agitação e eu posso adicionar esses dois ingredientes aqui. Os próximos ingredientes adicionados são o cloreto de sódio, que vai trazer uma melhor estabilidade. Então, quando a gente formula uma emulsão água-silicone, o cloreto de sódio é essencial para uma estabilidade dessa formulação. Então, a gente já pode adicionar aqui também sobre essa fase. E o nosso ativo, que protege, né, contra os efeitos da luz azul e radiação UV, que é o PFA-Aid da DSM. Então, a gente já adiciona também, por ser um ativo hidrossolúvel, a gente já pode adicionar nessa fase água. Feito isso, adicionaremos o nosso Parsol Max,
o Parsol Max, que é o filtro de amplo espectro. Então, ele já está aqui, como ele é uma dispersão em água, também será adicionado na fase água da formulação, né, na fase dos ingredientes hidrossolúveis. Então, a gente vai adicionar aos poucos sobre essa fase aqui. Para garantir uma boa homogeneização dessa formulação. Então, pessoal, como vocês podem ver, essa fórmula, além de todas as vantagens que eu já contei para vocês lá no início, é uma fórmula que é feita a frio. Então, além de todas as vantagens de uma emulsão água-silicone, que é o sensorial, uma melhor resistência à água, uma boa estabilidade, a gente também tem um processo que não precisa de aquecimento, tá? Então, aqui a gente adiciona. E aí, após a adição do Parsol Max, a gente pode voltar lá para a nossa fase silicone. Enquanto essa fase água homogeniza completamente, a gente pode voltar na fase dos silicones e adicionar os pós. Então, vamos lá. Então, aqui, o primeiro pó que eu vou adicionar é o Parsol ZX. Então, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou adicionar aqui sobre a fase silicone. Eu vou desligar essa agitação para que não acabe subindo muito pó aqui na hora dessa adição. E aí eu vou adicionando aos poucos esse ingrediente. E aí, com o Parsol TX adicionado, podemos adicionar o Parsol ZX. Então, a gente desliga novamente aqui para evitar que suba muito pó nessa adição. E adicionamos o Parsol ZX. Então, essa agitação vigorosa é muito importante para que esses filtros, essa mistura fique bem homogênea, né? Os filtros bem dispersos na formulação. Mantendo sempre uma agitação entre 1.500 e 2.000 RPMs. Tá? E aí, por fim, nessa fase, adicionaremos o Valvance Touch 210, que é o nosso modificador de sensorial, é uma sílica, né? Então, essa sílica é tratada, ela traz um sensorial melhor para a formulação. Então, vamos esse pó. Então, o Valvance vai trazer um toque seco, uma resistência à água, absorção, né, de óleo de água, por ser uma sílica anfifílica. E agora, com todos os ingredientes adicionados nessa fase, iremos aguardar 10 minutos para total homogeneização da fase óleo, para depois a gente poder adicionar a fase água sobre essa fase. Agora que a nossa fase água já está completamente homogeneizada, como vocês podem ver, nós vamos adicionar essa fase sobre a fase lipossolúvel, a fase óleo e silicone, que também já está bem homogeneizada. Então, essa fase é muito importante para o sucesso dessa emulsão, porque ela precisa ser feita muito lentamente. Então, a gente vai gotejar a água sobre aquela fase silicone e vamos deixar numa agitação muito alta, então em torno de 2.000 RPMs, para que essa emulsão fique estável e da forma como a gente precisa. Então, vamos lá. Então, mantendo essa agitação constante, iremos gotejar a fase água sobre a fase óleo e à medida que fazemos essa adição, nós percebemos que a nossa formulação vai ganhando mais viscosidade. E aí, após finalizar completamente esse processo de adição, que deve ser feito muito lentamente, nós vamos deixar essa formulação agitando durante 30 minutos para garantir completa homogeneização e estabilidade. Então, agora que nós já temos a nossa emulsão pronta,
nós iremos adicionar os pigmentos microencapsulados. Então, essa fase, ela precisa de um cuidado especial, porque esses pigmentos devem ser adicionados sobre agitação lenta com uma hélice naval. Então, eu troquei aqui a hélice e nós iremos começar essa adição lenta dos pigmentos sob uma rotação mais baixa. Então, o primeiro pigmento é o Chameleon Red, que é o nosso pigmento microencapsulado vermelho. Então, como vocês podem ver, ele não apresenta essa cor, porque a cor vai ser liberada apenas no momento da aplicação do produto sobre a pele. Então, ele vai ser adicionado aqui. A gente pode aumentar um pouco essa rotação para garantir que o ingrediente seja incorporado na formulação. O segundo pigmento é o Chameleon Black. Então, é justamente a combinação de todos esses pigmentos das três cores dos óxidos de ferro é que vai dar o nosso tom de pele, para minimizar aquele efeito branco. Então, Chameleon Black é adicionado. E por fim, o Chameleon Yellow, que é o óxido de ferro amarelo. Então, vocês podem notar que mesmo após a adição e agitação desses pigmentos na fórmula, a cor ainda não aparece no produto, justamente por eles estarem microencapsulados. E aí, após total homogeneização, nós devemos ainda aguardar 48 horas para que essas cápsulas entumeçam completamente e para que o efeito seja o efeito total da cor na nossa pele. Então, a gente vai deixar nessa agitação, esperar a homogeneização e depois ainda aguardar 48 horas para que a gente possa ver o efeito completo desse produto sobre a nossa pele. Então, após aguardar essas 48 horas, nós temos aqui uma demonstração do produto pronto, já com os Chameleons. Então, esse aqui é o nosso Sunforgettable FPS 30. Desenvolvido, e aí eu vou mostrar para vocês como que ele fica na hora da aplicação sobre a pele. Então, como vocês podem ver, nossa emulsão branca. E aí, à medida que a gente vai espalhando esse produto, ele vai liberando a cor, que é um tom de pele, que pode ser adaptado a diversos... É um tom que pode ser adaptado a diversos tons de pele. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir o efeito branco, que praticamente não existe nessa formulação. Então, como vocês podem ver aqui na minha mão, a gente tem um produto super homogêneo, né, que acaba uniformizando o tom de pele. E uma ótima espalhabilidade sensorial e toque seco. Então, agora que nós já desenvolvemos essa formulação, eu convido a vocês a irem comigo até o grupo IPClean para a gente entender quais são os testes de eficácia que são feitos após o desenvolvimento de um protetor solar. Gente querida, muito bacana poder estar participando desse evento junto com a Focus Química, DSM, Wacker. E hoje o que eu tenho para contar para vocês, antes de entrar no mérito do produto, vale ressaltar que os laboratórios do Grupo IPClean são laboratórios regulados pela Anvisa e temos acreditação 17025 pelo Inmetro, ou seja, todas as nossas metodologias científicas para skincare e haircare seguem padrões internacionais. E falando hoje sobre fotoproteção, defender coisa boa é uma delícia, é fácil, estar entre amigos, colegas de profissão, muito bacana. Agradeço já de antemão o convite, a oportunidade que a Focus está dando aqui para a gente testar, fazer os estudos clínicos do produto Sunforgettable, e nós obtivemos resultados bem interessantes, mostrando a competência, mais uma vez, dessas empresas maravilhosas que a Focus Química representa, a DSM e a Wacker. Falando de fotoproteção, a gente não pode esquecer que a Anvisa ela rege os assuntos regulatórios no Brasil no que se trata no nosso universo de cosméticos. A legislação específica que fala sobre fotoproteção é a RDC
30 de 2012, resolução da diretoria colegiada de 2012 da Anvisa, que trata única e exclusivamente de filtros solares que são produtos grau 2 e que devem ser registrados passando por uma bateria de estudos de segurança, que são os testes dermatológicos, e os estudos de eficácia, fotossensibilização, estudos de FPS, UVA e eu vou falar de luz azul, apesar de não estar contemplado ainda na legislação atual, tá certo? Quando a gente fala de fotoproteção, de FPS, a gente está cuidando e analisando quais os efeitos que a luz ultravioleta B causa na pele, ou seja, efeitos eritematógenos, inflamatórios. O eritema é aquilo que causa vermelhidão por um processo inflamatório que tem o seu pico de intensidade de 16 a 24 horas depois da exposição ultravioleta B. O ultravioleta A, ele tem efeitos deletérios e acaba atingindo camadas mais profundas da pele, como a derme. E ele é o responsável pelo famoso câncer de pele, que atinge o núcleo da célula da derme e gera radicais livres que podem causar o câncer de pele e outros tantos problemas que a gente conhece aí no mercado e os dermatologistas tratam aí diariamente. Quando a gente fala de luz visível, que compreende o espectro de 400 até 700 nanômetros, a luz azul está muito em alta porque nos últimos anos alguns cientistas publicaram alguns papers de grande relevância comprovando que a luz azul, que compreende a faixa espectral de 400 até 500 nanômetros, sendo seu pico de 450 nanômetros, tem também efeitos deletérios na pele, ou seja, alteram a biologia celular, trazendo problemas. Por isso que as tecnologias cosméticas atuais também se preocupam não só com a incidência de luz ultravioleta A e B, mas também contra a proteção da luz visível e, sendo mais específico, a luz azul. Repito, mesmo não estando dentro da RDC 30 da Anvisa, a Anvisa tem aceitado, desde que você pratique metodologias, como por exemplo o IPCLIN pratica, de estudos in vitro para suportar o apelo de proteção contra a luz azul. Neste momento nós estamos fazendo uma simulação do estudo in vivo, ou seja, em humanos, na voluntária número 1 do filtro solar Sunforgettable da Focus. Este aqui é o simulador solar que emite luz no espectro VA-UVB. No caso, nós vamos usar um filtro para que passe somente os raios ultravioleta B, lembrando que a gente está fazendo o teste de FPS. E matematicamente, de uma forma bem simplista, o que é o FPS? O fator de proteção solar. Nada mais é do que o fator da proteção solar da pele protegida pelo filtro dividido pelo fator de proteção solar da pele não protegida, ou seja, da pele sem filtro algum. Então, quando você diz que o filtro é FPS 30, significa que ele tem que ser 30 vezes mais protetor do que a pele sem nada frente aos raios ultravioleta B. Aqui no caso, nós temos demarcações com caneta cirúrgica de uma área conhecida para que a gente saiba a massa, o peso da amostra que é colocado dentro dessa área, que é preconizado na metodologia, que são 2 miligramas de filtro solar por centímetro quadrado de pele. A nossa pesquisadora Letícia espalha de forma bem homogênea, espera secar de 15 a 20 minutos seguindo o modo de uso do fabricante e a leitura é feita de 16 a 24 horas depois da exposição solar com ultravioleta B. Tá? Então, por favor, Letícia, aplica o filtro Sunforgettable da Focus aqui para o pessoal ver como é que é essa aplicação aqui na vida real, no teste real. São gotículas equidistantes dentro dessa área que tem 50 centímetros quadrados, ou seja, são 100 miligramas aplicado porque a razão é de 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Foi pesado devidamente uma balança analítica calibrada e agora ela espalha de forma bem homogênea, garantindo que toda a área tenha a mesma cobertura de filtro solar, para que o teste seja o mais preciso. Perfeito. E agora tem que esperar secar de 15 a 20 minutos, como eu falei, e aí vem com um canhão de luz UVB devidamente programado e controlado através de fotoradiômetros, ou seja,
cada dose incremental que sai desses guias de onda é devidamente calculado conforme a metodologia ISO, que está prevista dentro da lei da Anvisa. Então eu vou abaixar aqui o equipamento só para Letícia realizar aqui o posicionamento. Esse canhão de luz é encostado levemente sobre a superfície da pele. O equipamento é então ligado e você faz a exposição. A carga de dose de ultravioleta B em joules ou em miliwatts, a potência, a unidade dimensional você escolhe, ela é feita dentro do período estabelecido pela cor da pele dessa voluntária. Lembrando que quando você recruta essas pessoas para estudo de FPS, são pessoas de pele mais clara. Na classificação de Fitzpatrick é de fototipo 1 a 3, são pessoas branquinhas, justamente para que você consiga visualizar o endpoint clínico. O que é o endpoint clínico? O UVB ele causa um processo inflamatório na epiderme. Esse processo inflamatório, essa queimadura de pele, como popularmente é conhecido, o pico dessa intensidade de vermelhidão ocorre de 16 a 24 horas depois da incidência de luz. Aí o dermatologista, junto com o pesquisador responsável, vai fazer a leitura visual dessa borda definida de vermelhidão por incidência. E aí você consegue descobrir qual foi a potência que causou a primeira vermelhidão com borda definida. E aí você faz a razão de filtro solar de pele protegida pela não protegida, encontrando a eficácia do filtro solar e determinando se realmente ele é 30, 50, 15, conforme foi estabelecido ou será estabelecido em rotulagem e devidamente registrado na Anvisa. Então eu agradeço mais uma vez a atenção prestada, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e até o próximo evento. Fica aqui o meu carinhoso abraço. Até mais, pessoal!